que é então esse passo a passo que eu recomendo para você fortemente para que você execute e consiga então começar a reverter esse quadro, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte, ó, para você fazer o ajuste na sua apresentação, você vai precisar identificar, diagnosticar a área de vendas do cliente. Eu estou com um produto novo na minha mão, é um produto de valor agregado que eu preciso introduzir na loja, tá? Então, independente da categoria que seja. Então, vamos lá. É um produto X, é da categoria A, tá? É categoria de alimentos. Vamos chamar a categoria de alimentos. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou chegar na loja e vou ver o seguinte. A primeira pergunta que eu preciso entender é o seguinte. A loja já tem essa categoria? Porque pode ser que a loja não tenha essa categoria. Pode ser uma categoria que você esteja aí, por exemplo, lançando. A primeira pergunta é, a loja tem a categoria? A loja não tem a categoria? Pronto, a loja não tem a categoria, eu vou para onde? Eu preciso tomar cuidado na minha apresentação, porque eu preciso introduzir, apresentar com calma, obrigatoriamente na minha apresentação, eu tenho que contar para o lojista sobre essa categoria. Eu preciso descrever para ele e dizer para ele o seguinte, com segurança, de que essa categoria não é algo que eu estou criando da minha cabeça ou que a minha empresa, a fábrica ou a distribuidora que eu estou trabalhando resolveu comprar do nada e pronto. Precisa contar a história para o cliente. De onde veio? Olha, isso aqui é um estudo. A empresa lançou o produto há algum tempo atrás, baseado num perfil de consumo identificado fora do país ou então aqui no Brasil. Aí você vai ter que mostrar a justificativa, né, de onde surgiu a ideia desse produto para atender essa necessidade. Porque as categorias de produtos são isso, né? Você tem lá um produto que tem uma finalidade específica. Esse é o ponto. Então, a loja não tem a categoria, então assim, você vai ter que dar uma ênfase maior a apresentar a categoria para esse lojista, para que ele entenda o racional, qual é a finalidade desse produto, qual é a necessidade do consumidor que esse produto vai satisfazer. É esse o ponto. A loja tem a categoria ela já tem a categoria do seu produto presente lá no ponto de venda e tal, só que ela não tem a sua faixa de preço, ou seja, ela tem produtos hoje dessa categoria, só que mais econômicos, né? Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo esse roteiro, para falar para vocês hoje, nós, na importadora, pessoal, nós tínhamos um produto chamado Tresor. A nossa importadora atendia o mercado pet, né? Esse produto, ele era um alimento para cães e gatos, um potinho de 100 gramas, e nós tínhamos o alvo de venda para o consumidor final na loja, né, a R$10, R$ 9,99. Ou seja, nós tínhamos um produto que nós vendíamos a R$100 o quilo, literalmente. E os produtos que existiam no mercado naquela época eram latas de 330 gramas e tal, que eram vendidas naquele momento, né, que nós entramos na época de 2015, por aí mais ou menos, eram vendidos, as latas estavam sendo vendidas na casa de 4, 6 reais, 4, 5 reais, 6 reais aproximadamente. Era uma discrepância muito grande em relação a preço. Então, qual era o ponto ali? Bom, eu tinha a categoria presente, mas eu não tinha a faixa de preço presente no ponto de venda. Então, qual era o desafio? Aí eu já não precisava mais me preocupar muito em apresentar a categoria. Eu falava sim da categoria, né? E falava também, aí nós entrávamos numa outra linha de pensamento, onde nós falávamos então sobre o que aquele produto representava. Nós começávamos a trazer os atributos do produto, né? Os benefícios do produto para o consumidor final. E o que o consumidor estava buscando, já que ele era um alimento úmido, na época, super premium, né? A gente estava entrando no Brasil com essa categoria. Então, e que não tinham tantas empresas naquele momento competindo dentro dos alimentos úmidos em alimentos super premium. Então, ficava mais fácil de você, ou seja, o consumidor ele já está comprando um alimento super premium para o seu pet na linha seca, mas ele não tem um mesmo similar na categoria de alimentos úmidos. Então nós começamos a buscar sincronizar com outros consumos para poder justificar, facilitar, no caso, o entendimento por parte do lojista sobre o que esse produto tinha de finalidade. Então a abordagem não era mais
enfatizar a questão da categoria, era sim começar a mostrar as diferenças, né, em relação à categoria já existente e à faixa de preço já existente. O terceiro ponto dessa análise vai para a loja que tem a categoria e já tem uma faixa de preço, um produto já presente lá na gôndola com a faixa de preço do seu produto. Aí você tem um desafio extremamente grande, né? Porque o cliente já conhece a categoria, não vou entrar aqui no mérito da análise da performance dessa categoria, se ele está satisfeito ou está insatisfeito, mas você precisa saber disso, você precisa identificar isso nas suas conversas para saber qual o pensamento dele em relação aos produtos que já estão lá no ponto de venda, porque aí você vai começar a ter que mostrar para ele não apenas os benefícios em relação ao seu produto, em relação ao consumidor final, né? Ou então ao usuário do produto. Mas você vai começar a ter que provavelmente enfatizar na sua apresentação os seus benefícios comerciais. Porque aí vai entrar um elemento super importante, né? E aí isso vai valer para todos eles, na verdade, que é o projeto de vendas, né? A sua proposta de venda é o quê? É introduzir o produto e aparecer depois de 60 dias somente de novo? Ou você vai dar realmente todo o suporte para que o cliente comece, que você vai ajudá-lo. Eu sempre digo o seguinte, é como se a gente fizesse assim, nós representantes precisamos ser responsáveis pelas primeiras vendas do produto dentro do ponto de venda. Ou seja, é ajudar o lojista a encontrar os primeiros consumidores para que ele se sinta mais confortável e seguro. Porque daí o processo depois se dá. Quando ele vê que você realmente está com uma proposta de venda atrelada, sincronizada com as necessidades de venda logo inicialmente, e você consegue fazer essa venda acontecer, cara, ele vai te dar provavelmente muito mais segurança, ele vai se sentir muito mais seguro, na verdade, né? Então, assim, o que nós fizemos nesse caso? Né? Nós entramos com o produto na época não tinha então a faixa de preço nas contas chaves lá em São Paulo, Cobasi e Pets, né? Quando nós iniciamos, eles não tinham essa categoria e nós conseguimos mostrar para eles que esse produto, na verdade, ele vinha atender uma necessidade de um consumidor que já estava comprando produtos de outra categoria. Nós fizemos muitas ações no ponto de venda para ajudar a impulsionar e o resultado foi muito interessante, né? No curtíssimo espaço de tempo a gente conseguiu expandir para praticamente boa parte das lojas. Então, o primeiro passo, pessoal, é identificar a loja. Vai para a gôndola, vai para a área de venda para você saber o que está acontecendo lá. Primeiro passo. Segundo ponto, busque a ancoragem ideal. Você precisa, porque assim, antes de você falar da sua proposta de negócio para o cliente, você vai ter que ancorar. O que eu chamo de ancoragem? A ancoragem é você identificar a necessidade do lojista. É você ter uma conversa com ele sobre negócios. E vamos lá. Quais são as perguntas que eu indico para você? Você está com um produto de valor agregado mais alto. Qual é o grande lance do produto de valor agregado mais alto? É oferecer realmente um ticket médio mais elevado, é oferecer margem mais elevada para o lojista e tal. Então, assim, eu diria que você pode entrar com perguntas, por exemplo, alguma pergunta onde ele possa dizer para você sobre o que ele tem feito em relação, quais ações o lojista tem feito para incrementar o ticket médio dentro da loja dele. Quais ações o lojista tem feito para aumentar a margem média, né? Porque ele lê isso. Ele lê faturamento e ele lê com certeza a margem no final do mês do resultado da loja dele. Então, o que ele está fazendo para incrementar isso? Ou seja, esse tipo de pergunta vai trazer para você a informação das ações atuais do cliente. E aí você vai poder ancorar provavelmente a sua proposta de introdução em uma fala dele. Se ele disser, por exemplo, não, eu tenho procurado fazer várias ações, eu tenho feito venda casada, pacotes, né, leve 3, pague 2, para viabilizar a degustação de produtos de valor agregado mais alto, eu dou a primeira vez bonificado, mas depois eu espero que o cliente venha comprar. Ou seja, ele está tentando fazer um esforço para vender produtos de valor agregado mais alto. E se você souber disso, você pode tranquilamente iniciar a sua fala na sua apresentação de proposta, dizendo para ele o seguinte: pois então, seu José, hoje eu vim aqui para lhe falar sobre uma ação, né, sobre uma proposta que eu tenho aqui para fazer na sua loja, exatamente para lhe ajudar a incrementar o ticket médio aí, ou então o lucro médio nas suas vendas.
Isso é algo que lhe interessaria? O senhor tem 20 minutinhos para que eu lhe apresente essa minha proposta? Ou seja, você não começou falando do seu produto. Você começou falando de uma necessidade que ele acabou de dizer para você que ele está exatamente trabalhando. Então, assim, muda essa lógica. Muda essa lógica. Detalhe importante, tá, pessoal? Quando o lojista fala para você que ele está buscando ações para incrementar o ticket médio, para aumentar a lucratividade das suas vendas, ele declara isso para você, não é você deduziu isso, ele declara isso para você. Isso gera nele o que nós, quando nós estudamos um pouco mais sobre as técnicas de vendas e tal, a gente vai lá estudar sobre os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é um livro de Robert Cialdini que todo vendedor deveria ler. Ele é uma leitura quase que obrigatória. Então, assim, lá existe um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Quando eu digo alguma coisa para outra pessoa, e essa outra pessoa logo em seguida vem e me, vamos dizer assim, me interpela acerca daquilo que eu acabei de declarar, eu me sinto meio que na obrigação de continuar naquela linha de pensamento. Então vamos lá. Se o cliente te diz, eu estou aqui realmente fazendo algumas ações para tentar incrementar o ticket médio, para aumentar a lucratividade da minha loja, eu estou fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Então, quando você chega e diz, olha, seu Zé, então eu hoje vim aqui para lhe apresentar uma proposta que vai exatamente ao encontro disso, para lhe ajudar a incrementar o seu ticket médio. Isso cria uma responsabilidade por parte do cliente contigo. É humano isso, tá? E é mental isso. Ele não sabe, mas quando ele fala sobre isso, ele gera essa responsabilidade. Então, se você faz uma apresentação que conecta com esse ponto que ele levantou para você, você vai ficar muito forte na sua apresentação. O produto passa a ser secundário. O ponto mais importante é que você está ali hoje para ajudá-lo a resolver o problema da lucratividade ou então do ticket médio. O seu produto está dentro desse pacote aí que vai ajudá-lo no final das contas. Legal? Então, se você já sabe as necessidades do cliente nesse sentido, de conversas anteriores, agora é hora de usar. Se você não sabe nesse momento agora, não sabe, não chegou no cliente, não está sabendo e tal, bacana, então o que você vai fazer? Investiga. Vai fazer essa entrevista, lança essas perguntas que eu acabei de colocar para você, que você provavelmente vai obter as respostas. O ideal são perguntas abertas. Coloca perguntas abertas para ele e ele vai te dar um manancial de informação. E você vai ter que ficar atento aí ao que ele vai dizer para você. A partir disso, você vai conseguir depois, na sequência, ancorar a sua introdução de produtos. Um ponto importante, tá? Aí entra a questão da continuidade. O cliente deu ok para você, fechou o pedido, mandou bala, você já colocou lá para faturar, vai entregar semana que vem e tal. Legal. Qual é a sistemática que você vai adotar para que esse produto efetivamente entre na loja e venda o mais rápido possível? Não estou dizendo aqui que você vai colocar lá uma quantidade. Eu geralmente tinha muita cautela com as introduções de produto de valor agregado. Eu sempre cuidava muito para que as quantidades fossem quantidades que ficassem adequadas, né, ao tamanho da loja, ao porte da loja, à dinâmica da loja. Para que necessariamente na minha próxima visita, ou eu chegasse lá com o estoque já muito baixinho, ou até já tivesse zerado. Era esse o racional que eu sempre utilizava. Eu não vou dizer para você qual é a quantidade ideal que você deve colocar, mas pense nisso, né? Não adianta querer colocar uma quantidade muito grande, você vai vender uma vez e vai ficar 2 meses com o cliente com o estoque do produto e com aquela impressão de que o produto não girou. Então eu prefiro que você coloque uma quantidade menor, adequada, alinhada, ele vai para o ponto de venda, você ajusta a sistemática para que ele consiga vender rapidamente. Do que eu estou falando? Se você tiver verba, o caso do Pedro, que eu acabei de relatar, o Pedro tinha verba, o que ele fez? Ele pegou a bonificação, fez uma degustação que ele ia colocar lá na panificadora, e aí o pessoal da panificadora ia poder degustar a geleia com uma torradinha que o cliente ia disponibilizar. Você acha que não ia vender? Claro que ia vender. Claro que ia vender, o produto dele é top, então ia vender. Então, se você tem verba,
pensa numa forma de você ajudar o cliente. Se é com degustação, se é com demonstração, se não é, se vai ser alguma coisa mais agressiva no ponto de venda, alguma campanha, não sei. Nem sempre a gente começa com campanha logo de cara, né? Ainda mais quando envolve a questão de preço. É importante que você posicione o cliente com o preço real do produto. Ele percebe aquela faixa de preço real e depois de algum tempo você promove o produto com um preço, rebaixando o preço para fazer um impacto legal na percepção do consumidor final. Então, esse é um elemento. Você tem verba. Você não tem verba para fazer nada no ponto de venda. A companhia, a distribuidora ou então a indústria não tem verba para você fazer nada. Bicho, se vira nos 30. Mas assim, hoje você tem meios de fazer ações de marketing com um custo muito baixo. Nós, lá no curso, a gente fala muito sobre a questão das vendas online, né? Hoje, praticamente 100% dos lojistas têm os negócios online, não necessariamente através de site, né? Eles estão vendendo online hoje via Instagram, via WhatsApp, via Telegram, estão fazendo de tudo para vender de qualquer maneira. Então assim, se ele tem essa estratégia e você não tem verba, você pode, de repente, através de uma foto de produto, fazer um banner com alguma chamada interessante para o consumidor daquela loja, disponibilizar esse material para que o lojista possa publicar nas suas redes sociais e tentar atrair clientes para dentro do ponto de venda. Mesmo assim, não tendo verba, algum tipo de sinalização diferenciada, colocar o produto mais disponível, mais acessível ao consumidor, por exemplo, em cross-merchandising, ou então em alguns outros pontos da loja, né? Ou então na região do checkout, por exemplo, que é uma zona super quente, né? Na hora da saída do caixa, todo mundo passa por ali. Então o cara vai conseguir ver, o consumidor vai conseguir ver o produto com mais agilidade. Então, não tenho verba, não é desculpa. Não tenho verba, não é desculpa. Para pensar de que forma que você vai apoiar. Pense no seguinte, você tem responsabilidade de entregar os primeiros consumidores para a sua marca que você acabou de introduzir na loja. Se você pensar dessa forma, você vai trazer para você o projeto, o desafio, e vai pensar numa coisa efetivamente que vai ajudar o lojista. Tá bom? Então vamos lá. Tarefa de casa. Segunda-feira que vem, escolha um cliente que você já tentou introduzir o seu produto de valor agregado e você não conseguiu. Primeira coisa que você vai fazer, revisa a sua proposta. Revisa como foi que você apresentou a sua proposta, quais foram as bases, você tentou ancorar a sua proposta, você estudou a área de vendas, revisa tudo, dá uma revisada geral. Agora você vai voltar lá para o ponto de venda, só se foi a semana passada, não faz isso agora não, né? Assim, espera um pouco mais de tempo para não ficar muito em cima, dá um tempinho aí de umas 2, 3 semanas, 4 semanas, aí você volta novamente do cliente. Ou então, num cliente que você apresentou já há mais de um mês, pode ser esse cara. Escolha esse cara, vai lá para a loja dele, amanhã você entra lá, revisou a sua apresentação, show de bola, vai para a área de venda dele, identifica aquilo que eu acabei de falar. O cliente tem a categoria, o cliente já tem a categoria, mas não tem a sua faixa de preço, o cliente já tem a categoria e já tem a faixa de preço, pronto. Então aí você vai começar a entender qual é a abordagem que você vai precisar usar na hora da sua apresentação. Ponto. Bom, depois você vai ter que fazer a tua investigação das necessidades do lojista. E isso tem que ser feito através de pergunta. A não ser que você já saiba disso de outras conversas que você teve anteriormente com ele. Vai lá, pergunta para ele aquilo que eu coloquei, volta daqui a pouco lá na revisão aí do vídeo, que você vai lançar. Pergunta básica, né? O que você está fazendo para você incrementar o ticket médio? O que você tem feito para melhorar a lucratividade das suas vendas? Alguma coisa dessa natureza já vai ajudar você, com certeza. E aí você vai entender o que ele está querendo e vai ancorar em cima disso que ele disse. Legal? E depois você vai ter que pensar muito seriamente sobre qual é a sua proposta para que esse produto gire. Aí sim você vai passar segurança para o teu cliente e provavelmente você vai aumentar aí as chances muito fortemente de sucesso de introdução do seu produto. E cuidado com as quantidades, tá? Não vai viajar na maionese, porque a quantidade pode afetar o sim do seu cliente. Tem que ser realista. Não queira abraçar o mundo de uma vez só. Entra com uma quantidade pequena. Você tem o resto do portfólio que você já vende. Então entra com uma quantidade pequena, agora monitora o produto e vai acompanhando. Não deixa faltar. Na outra visita, na outra quinzena, você retorna, mostra para ele que, olha, tá vendo? Funcionou.
Isso é muito importante. Esse pós-venda, o cliente quer saber desse detalhe, gente. E a gente muitas vezes esquece desse pequeno ponto aí. Você fez um projeto magnífico, a loja começou a vender e você não destaca isso para o seu cliente. Aí ele acha que é tudo igual. E você está prestando um serviço maravilhoso para a loja dele, ajudando ele a vender mais rápido.